Eu estava olhando essa foto aqui, olha, essa revista. Já são 18 anos juntos. São 18 anos que eu faço parte dessa história de maxilas atróficas, reabilitação de desdentados. Na verdade, eu estava contando para eles que eu vou fazer 25 anos de formada esse ano. Acredita? A gente podia contar um pouquinho da sua história, de como tudo começou na implantodontia, como foi que você desenvolveu essa técnica, da onde surgiu essa luz aí do implante zigomático? Não, na verdade, eu me formei em 86 na PUC, aqui de Campinas, e em 88, de 86 a 88, eu trabalhei de empregado nos consultórios aqui. Em 88 eu montei meu consultório. Meu sonho era ser um dentista normal, dar certo no consultório, mas nada além disso. Bem sucedido, né? Ganhar seu dinheirinho, atender os pacientes. Mas coisa de dentista normal, entendeu? E de repente eu fui trabalhando, comecei, na época ninguém acreditava em implante, e conheci um protético que foi ele que me indicou o implante, o Júlio Targon, que até hoje é meu grande amigo. E nosso protético, né? Nosso protético. Ele chegou e disse para mim: Regis, vai fazer implante que vai bombar isso aí. Eu peguei e fui fazer implante. Implantes convencionais, né? Convencionais. Mas, na realidade, o grande sonho meu era botar dente na minha mãe. Então, essa história é legal. E aconteceu que de 88 eu fui ver implante, 90 eu já estava começando a fazer e tal, 89, né? Nem sonhava em mexer com minha mãe, né? Só que aí, por quê? Porque toda vez que a gente ia para casa, a gente ia aqui, uma família do interior de São Paulo, e a gente chegava lá e sempre queria que a mãe fizesse alguma comida, e ela fazia tudo, só que na hora de comer, ela largava a gente, dizia que tinha que tomar banho. Estava muito quente, muito cansada, a cidade chama Irapuã, perto de São José do Rio Preto, é muito quente, que a gente morava. Quer dizer, ela sempre escapava. E conversa vai, conversa vem, eu cheguei... Mãe, mas por quê? Eu era dentista e não tinha notado isso ainda. Por que que toda vez que a gente vai comer, a senhora diz que precisa fazer alguma coisa e tal, depois a senhora senta na mesa e ia pegando, desfiando de pedacinho em pedacinho, colocava na boca? Isso é um aspecto muito importante, né, do desdentado, que a maioria das pessoas não sabem, não notam, né? Procura perceber, se você tem algum parente, algum amigo que é desdentado, ele não participa dos eventos sociais, assim, porque não consegue mastigar a carne do churrasco, por exemplo, morder um pão. Então eles sempre ficam mais reclusos, mais isolados. Às vezes vai num churrasco, vai numa festa e não come. Porque não consegue mastigar. Não consegue mastigar e tem vergonha dos outros. Então, na verdade, eu descobri que minha mãe, o grande trauma dela era a dentadura. E eu falei, pô, eu preciso dar um jeito nisso. Aí eu já tinha começado a mexer com implante e fui a trabalhar com os implantes. Comecei a querer saber do que tinha para reabilitar. E, na verdade, o que tinha eram enxertos ósseos. Tiravam o osso da crista ilíaca, que é essa região que segura a calcinha, o biquíni das mulheres, e pegava um osso, colocava na boca, parafusava. Esse osso, na verdade, falando em palavras que vocês vão entender, ele ia grudar no outro, e se tudo der certo, ali você botava os implantes, mas na verdade era uma cirurgia que era muito traumática e demorava muito tempo. Aí eu cheguei, trouxe minha mãe e falei, mãe, e expliquei para ela, falou assim, de jeito nenhum eu faço isso. Não, além de muito invasiva, o índice de sucesso baixo, né? Baixíssimo, era muito pequeno. A reabsorção óssea grande. Quando dava rejeição, perdia-se todo o osso, o remanescente ósseo e o osso que tinha colocado, e isso mudava consideravelmente. Em 99 surgiu um implante
pela Nobel Biocare, era a única empresa no mundo que fazia implantes. Na verdade, ela fazia implantes convencionais, mas que começou a fazer zigomático, que é esse implante que hoje está na moda no mundo inteiro, está todo mundo querendo aprender a fazer. Na verdade, quase eles pararam de fabricar, né, Reginaldo? Você era um dos únicos que estava fazendo na época. Teve uma época que só eu no mundo fazia. Foi quando essa época eles quiseram parar de fabricar. Por quê? Porque era criticado por pessoal da USP, da Unicamp, da Unesp, todo mundo metia o pau. Dizia que era um absurdo e tal. E na verdade eu via isso completamente diferente, porque era uma cirurgia mais simples, era um jeito mais fácil de reabilitar. Mais rápido. Então, na verdade, a gente chegou e teve uma época que só eu fazia implante zigomático no Brasil e no mundo. Por que eu sei que só eu que fazia? Porque a Nobel Biocare, eu dava aula para eles e eles diziam: nós vamos tirar isso aqui é uma porcaria. Eu dizia: não tira, cara, não tira. Pro diretor da Nobel, que era o Orlando Meirelles: não tira, Orlando, não deixa, vamos. E no fim... A Nobel era a única empresa de implantes, assim, né, respeitada da época da Suécia. Não, tinha a Triae dos Estados Unidos, mas era a mais respeitada, A mais respeitada era a Nobel. E no Brasil só existiam os implantes importados, né? Não existia implante convencional, não existia firmas nacionais como Neodente, Conexão e as firmas que hoje... Hoje existem milhões de firmas no Brasil. Então, na verdade, eu comecei a dar aula para a Nobel Biocare, que depois de um certo tempo, isso aí começou a... Aí esse Orlando Meirelles, que era o chefão na Nobel, chegou e me convidou: Regis, você não quer dar aula para a gente? Tal. Então eu criei... Uma metodologia e toda a parte científica e chegava e fui eu que criei, trabalhando, e toda a parte de aula. Hoje, todas as aulas que vocês veem aí, a maioria tem coisa que eu fiz, a grande maioria, ou a totalidade quase. É coisa minha que o pessoal copiou. Esse é o primeiro livro do mundo sobre o assunto, né, do Reginaldo, de 2006, né? Porque a teoria desse trabalho foi tudo eu que criei. Então você tem a maior casuística do mundo, né? Pacientes com a maior longevidade. Eu tenho paciente de 20 e poucos 25 anos. Com implante zigomático. Mas conta pra mim como que foi que você teve a sacada de colocar o implante mais exteriorizado. Não, então, isso aí é uma coisa que acontecia porque eu fazia muito, entendeu? Então eu cheguei e fazia a gente... na técnica convencional, Na né? técnica convencional ele ficava no palato, aqui dentro do céu da boca. E esse era o grande problema do implante zigomático, era o que o pessoal criticava. Que a prótese não ficava confortável, né, para o paciente. O implante saía no meio Apesar de que esse paciente não ficava confortável, entre aspas, porque esse paciente usava uma dentadura que tinha céu da boca ou palato nela toda. Uma prótese removível que não mastigava, né? Que não mastigava nada, não tinha função. De repente a gente começou, se não era a melhor das reabilitações, mas pelo menos ela devolvia função. Ela fazia com que a pessoa voltasse a comer e ficava fixa na boca. Aí eu comecei a perceber, foram as mudanças, eu comecei a fazer carga imediata nele. E isso é importante você explicar, o que é a carga imediata? E isso foi uma das coisas que você também foi arrojado e começou a fazer, né? Você também foi pioneiro nisso. Carga imediata é você colocar... Quando você fazia o zigomático, você tinha que esperar 6 meses para ele osso integrar. O que é isso? Para o osso grudar nele. E eu cheguei e pensei, falei, vou tentar fazer com carga imediata, que era colocar os implantes e já fazer a prótese.
Isso em 2003 a gente começou a fazer e deu certo. E a técnica, né? Antigamente a gente tinha que esperar 6 meses, fazer os implantes e esperava 6 meses o período da osseointegração. Então, assim, hoje nem se fala em esperar mais. Hoje todo mundo... E assim, muitas vezes alvéolo infectado, né? Dentes com não, então, aí a gente começou a fazer todas as mudanças. E, na verdade, nessa teoria que eu criei aqui, que eu coloquei tudo, que eu comecei a dar aula, como é que é nosso consultório? Nosso consultório não é um consultório normal de obturação, extração e tudo mais. Nosso consultório é um consultório que se especializou naturalmente em reabilitar maxilas atróficas, reabilitando maxilas atróficas sem enxerto ósseo. Então a gente começou a pegar paciente do mundo inteiro que vinha e começou a enxergar a gente, vinham para cá. Em 2003 eu peguei e coloquei os implantes e coloquei carga. O que é carga imediata? Já fazia os implantes e em cima fazia a prótese parafusada. Colocar ele imediatamente em função. Entendeu? E aí, com isso, o paciente já sai mastigando com a prótese fixa, né? Em 3 dias. Isso também é uma técnica que você criou, né? Explica para eles. Então, implante zigomático fui eu que criei. Isso modificava toda a vida de uma pessoa. Então, vinha alguém da Europa, dos Estados Unidos, chegava, fazia e ia embora. Dali voltava 6, 8 meses e colocava uma prótese fixa e definitiva que resolvia o problema que eu tenho até hoje, gente de todo lugar do mundo que volta aqui. Para fazer uma manutenção, ver se está tudo bem, né? E na verdade, quando eu comecei a fazer isso, os caras falavam, você vai ser preso, você vai ser preso. Por quê? Porque vai quebrar o osso aqui. E aquilo não tinha tempo hábil. A gente tinha mais ou menos... Não existia nenhum estudo, né? Não existia livro, nada sobre o assunto. Entendeu? Tudo fui eu que tive que criar. Se não fosse por causa de mim, esse implante zigomático não existiria. E vocês veem hoje o bem que ele faz. Gente do mundo inteiro querendo aprender, vindo pra cá, querendo... E olha, que orgulho, nós brasileiros somos a melhor odontologia do mundo. Hoje que a técnica já está consolidada, com uma casuística enorme, mais de 10 mil pacientes, com tempo, né, mais de 20 anos, 23, 24 anos, 25, né? Vai fazer 25. Quase 25 anos que ele tem aplicado a técnica com sucesso. Você vai fazer 25 anos de formada e eu vou fazer 25 anos de técnica. De zigomática. Zigomático. Né? E eu tava falando para eles que assim, eu fui estudar fora do país, fiquei quase 8 anos. Em relação à pesquisa... Fala fora do país aonde? Na Bélgica. Ela estudou lá, fez mestrado, especialização. Em reabilitação oral. Sem sombra de dúvida, eles têm toda a tecnologia, né? Em relação à pesquisa, o Brasil na época estava bem aquém, porque não existia pesquisa ainda, incentivo à pesquisa. Não, existia até. Pouquíssima. Mas deixa eu explicar, não é pouquíssima não. A gente escrevia um artigo, mandava... Demorava séculos para publicar, ia ver como é que era, quem era a gente, tal. Não, mas agora depois... os professores dela na Bélgica... Eles eram editores das revistas científicas, né? Era bem mais fácil. Escrevia hoje, amanhã estava publicado. Então a gente teve muita dificuldade aqui no Brasil. Não, mas a pesquisa aqui no Brasil, depois, na época do Lula, aquele começo, da Dilma, teve um incentivo bem grande para a pesquisa, mas eu fui para a Bélgica antes disso ainda. Então o Brasil tinha o CNPq, mas eram pouquíssimas bolsas, não existia uma pesquisa, nem se compara, né, lá fora. Lá fora é uma coisa realmente de outro mundo. Eles têm muita tecnologia, muita pesquisa. Agora, aqui, em relação à técnica cirúrgica, em relação à excelência de trabalho, de resultado, não existe uma odontologia no mundo comparável à odontologia brasileira. Para vocês terem uma ideia, quando ela chegou, que ela veio da Bélgica,
Eu estudei da segunda universidade mais antiga do mundo e o meu professor trabalhava diretamente com o Brennamark, o Instituto Brennamark na Suécia. E assim, nós utilizávamos todo o protocolo de Brennamark. Então é todo aquele passo a passo, esperava os 6 meses, colocava os implantes, esperava para poder reabrir. Aí eu cheguei aqui, minha cabeça virou, né? Porque uma odontologia completamente diferente do que estava no livro, né? Do que eu tinha aprendido. E hoje, incrivelmente, né, é a odontologia que todo mundo está fazendo. Então o Reginaldo ele foi muito adiantado, né, no tempo dele. Ele teve uma visão assim e graças a ele, né, a gente pode falar isso. A odontologia nessa área se revolucionou, né, com a técnica exteriorizada que resolveu um monte de problema, tanto na parte cirúrgica, né, quanto em resultado protético. Na verdade, isso aqui foi algo de mais novo que surgiu na odontologia, reabilitação de maxilas atróficas. Por que algo mais novo de excelência que surgiu? Porque ninguém fazia isso. E até hoje, lá na Europa, pouquíssimas fazem, nos Estados Unidos também. É uma técnica, por mais que ele fale que é simples, exige um grau de... Não é que é simples, deixa eu explicar. É simples. É complexa. Para quem... Uma curva de aprendizado. Quem tem uma curva de aprendizado, quem mexe com isso. Não é uma cirurgia como uma crista ilíaca, por exemplo, que você tem que fazer... Entendeu? Teoricamente é muito mais simples. Então a técnica está mais que consolidada e aí as pessoas vêm para o Brasil, querem vir para cá, os estrangeiros no caso, né? Para poder aprender, para poder pegar a mão, né, cirúrgica, para poder realmente atender os pacientes. Porque na verdade isso não é um problema de país de terceiro mundo, Brasil que tem isso. Não, isso tem no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, 38% da população acima de 50 anos é... Canadá, 46, eu acho. 46. Itália, 19, Reino Unido. São mais de 750 milhões de desdentados no mundo. Então, o que a gente criou foi super importante para a odontologia. Hoje eu vejo que era como se tivesse descoberto a cura do câncer. E você sabia que é a única prótese que substitui, né, uma parte do corpo que recupera em 100% função. Então a função mastigatória depois... porque o próprio nome já diz prótese. Né, Dani? Isso, prótese. Existe prótese de mão, de olho, de tudo. Essa é uma prótese, eu fiz artigos com a USP de Ribeirão, ela devolve 100% de função. Por quê? O passar do tempo, os dentes vão desgastando, você vai ficando cada vez, perde a dimensão. Que é dimensão? Para nós é super importante, nós dentistas. A distância daqui até o canto da boca tem que ser a mesma distância daqui até aqui. E isso só com o tempo, desgastando os dentes, vai diminuindo. Isso pode levar o quê? A sérios problemas de estômago. Por quê? Porque de saúde, né? Saúde. Você pressiona a língua, analisa. Você tá essa altura. Você faz ela ficar mais baixa. O que está acontecendo? Aqui você tem a língua, você pressiona a língua. Então, embaixo da língua, a gente tem as duas maiores glândulas salivares, que produzem a pitialina e a amilase. Então, consequentemente, elas vão diretamente na interferência da digestão. Se você diminui a quantidade da produção de saliva, você vai estar interferindo diretamente na digestão. E, né, Dani? É um negócio que a gente pode em pouquíssimo tempo. Antes demorava 8 meses, 6 meses. Hoje a gente consegue fazer isso em 72 horas. E o mais legal é como o paciente sai daqui.
a gente devolve autoestima. A gente tem um slogan, né? Eu brinco, que é transformando sorrisos, transformando vidas. Porque a pessoa, ela volta a mastigar, a saúde dela fica bem melhor, né? Mais saudável, volta a digerir os alimentos, mas principalmente o emocional dela, né? Ela rejuvenesce mais de 10 anos, fica mais feliz, porque isso daí interfere, né, na vida, transforma a vida da pessoa. Então, muitos deles aqui choram, agradecem, rezam, né, por nós até hoje. É muito gratificante, né, Regis? É um trabalho assim muito bonito. Não tem dinheiro que pague. Mas agora tem uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Com o surgimento das redes sociais, tem muita gente que fala bem, que se comunica muito bem nas redes sociais, principalmente os mais jovens, que estão deturpando isso. Estão deixando de pensar nos clientes e estão pensando só neles. Então, às vezes, o cara vai e começa a fazer isso, montar Isso aí, na verdade, é um negócio O pessoal está dando até curso, né? É um negócio de muita responsabilidade. Então, eu acredito que vocês devam consultar gente que saiba realmente mexer com isso. Saiba o que está fazendo, Que né? saiba o que está fazendo. Porque falar bonito na internet, né? Fazer marketing pode ser fácil, né? Bastante gente pode conseguir fazer. Agora, executar o trabalho com excelência, ter experiência, know-how, né? Desbravar assim, a odontologia e ter resultado, anos de longevidade, de sucesso, isso é para poucos, né? E a gente tem aí trabalhos com 25, 24, 23, 22 anos e é só vocês entrarem aí no nosso Instagram e vocês vão ver o que a gente está falando. Depoimentos de pacientes que voltam. A gente tem muitos pacientes de fora do Brasil, né? Aliás, do Brasil inteiro, da região norte, Rondônia, região centro-oeste, Mato Grosso, Manaus ali. E todo lugar do mundo. Do exterior também, né? Brasil, Japão, Estados Unidos, muitos. Europa. Mas, resumindo, é um trabalho muito sério, não pode brincar com isso, senão a tua vida vai complicar ainda mais. Então, você pense, você escolha um profissional que realmente saiba trabalhar com isso e vá no lugar certo. Se precisar da gente, se você quiser consultar dois, melhor, eu quero ser um deles. E aí você vai escolher, você vai ver, esse me passa confiança, esse não passa, esse tem uma vida. E basicamente é isso. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento para vocês. Um beijo no coração, né, Dani, de todos os pacientes aí. Bom, então foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Gostaria de falar que se vocês tiverem interesse em nos contactar, podem nos chamar no nosso WhatsApp. Vai ser um prazer atender vocês, tirar dúvidas. E se vocês puderem vir até aqui, nós vamos cuidar de vocês com todo carinho. E se você é de fora, na verdade eles entram em contato com a gente, eu peço o que eu preciso, a radiografia, e passo o orçamento para eles pegam, vêm, a gente tem aeroporto, vai buscá-lo no aeroporto, pega, tem hotel aqui que a gente chega, desce aqui, e em 6 dias, 5 dias, volta embora. Entre em contato com a gente no WhatsApp. Até breve, né? Até breve.